tema escolhido de hoje é Inovação e Resultados, gerando valor para a sua marca. Para ministrar a palestra, temos o prazer de receber Juliana Teles, profissional com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, com ênfase em Gestão de Carreiras. Juliana é especialista em Administração de Empresas pela FGV, atuando há mais de 17 anos em empresas privadas, no segmento de indústria, comércio e prestação de serviços. Atualmente, direciona esforços no treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes para resultados estratégicos. Nos últimos anos, tem atuado como consultora organizacional, direcionando sua experiência como business partner, gerente de administrativo e coach em programas de desenvolvimento de lideranças, gestão de desempenho e formação de equipes e empresas com certificação ISO. Nossos agradecimentos a Juliana, seja muito bem-vinda, tenham todos uma ótima palestra. Obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de quais as ferramentas que eu uso, quais as abordagens e como que eu me posiciono para ajudar os meus clientes. E aí tem 3 verbos que me representam. Eu gosto de começar compartilhando porque eu vou contar por onde eu passei, como é que eu cheguei e faço o que eu faço hoje. Então, esses 3 verbos são experimentar, compartilhar e transformar. Bom, a minha primeira experiência foi na docência. Eu entrei para a faculdade muito cedo, com 17 anos, e a gente sai com 21. Então, é muito prematuro uma decisão e as escolhas. Mas eu adorava lecionar, né? E dentro do ambiente pedagógico, a gente leva um conhecimento e é novo. Quando a gente hoje... as pessoas hoje falam para mim, mas você mudou completamente sua atividade. Mas eu continuo mediando, facilitando um conhecimento. Hoje, treinamentos é o que me faz muito feliz e dá brilho aos meus olhos. Só que eu saí do ambiente corporativo, mas eu sempre gostei de estudar. Eu saí do ambiente, né, acadêmico e fui para o ambiente corporativo e voltei a estudar. Fui fazer administração, fui estudar várias coisas que me remetiam à responsabilidade que eu representava ali. Eu era cobrada por várias coisas e tinha que responder por pessoas. E aí hoje a gente chama isso, né, o conhecimento das habilidades da liderança. O que significa liderança? A gente ter que responder e levar resultados a partir de outras pessoas. Ou seja, eu tinha que conduzir um grupo e apresentar resultados para a minha direção. Então, essa liderança, eu tive que aprender e me lapidar, e estudar e melhorar cada vez mais. Só que aí, em certo ponto, eu comecei a perceber que todos aqueles conflitos que a gente vivia lá dentro daquela empresa, que tinha um pouco de tudo, empresa menor, que trabalha com indústria, comércio, prestação de serviço, as oportunidades de aprendizado são gigantescas, né? Então, eu aprendi muito, passei por vários setores dentro da empresa, e aí eu liguei o meu radar para entender o seguinte: bom, essas dores que a gente passa aqui dentro, para a produção, para lidar com o cliente, para o faturamento, para o planejamento estratégico, para a gestão de pessoas, né, para a área da qualidade, essas dores, elas não são privilégios só nossos aqui dentro, não. Eu interagindo com outras pessoas, fazendo curso, eu percebi que essas dores elas eram comuns em outros ambientes. Então, eu comecei a perceber que aquela minha felicidade, lá de estar dando aula, de estar levando um conhecimento, facilitando, eu podia explorar isso de outras formas. Então, hoje, eu levo para outros ambientes essas experiências, porque eu vim de um cenário onde era tudo incerto. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que me adaptar o tempo todo, eu tinha que correr atrás. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Nós estamos aí começando um ano novo, vindo desde o final de 2014, um cenário econômico no Brasil com muitas lutas, né? Todo mundo que está na atividade empresarial aí tem que se reinventar a todo momento. Então, eu queria perguntar para vocês como é que é o cenário de vocês no final de 2009 e as expectativas para 2020. Se alguém quiser começar me ajudando aí a compartilhar, o que vocês estão achando desse cenário? Bom dia. Eu acho que a expectativa é boa, mas ainda é um cenário de incerteza. De incertezas, né? Ainda é. Eu acho que para todo mundo, e não só do ambiente empresarial, como profissionais, a gente tem que estar buscando outros recursos o tempo todo. E aí, como o tema hoje é para falar um pouco de resultado de inovação, eu começaria falando o seguinte: independente se nós estamos lidando aqui com pessoas da área de indústria, né, de processamento, ou de comércio, ou prestação de serviço, o que a equipe da empresa de vocês, independente de grau hierárquico, tá, gente? Eu estou falando de direção, de alta liderança, de atendimento. O que a equipe de vocês vende para os clientes?
É um questionamento que eu ouvi uma vez e eu achei um pouco provocativo, porque é o seguinte, quando a gente começa a olhar para o ambiente interno da empresa, e a gente precisa, então, mostrar resultados para os clientes, e aí aquele cliente que a gente custa para conseguir, aquela noite de sono, né, que a gente recebeu uma reclamação e alguém da equipe não deu a tratativa que deveria ser, de uma forma mais adequada, várias coisas que perturbam o equilíbrio e a empresa de uma forma geral, em termos de mercado. Aí, Juliana, você pergunta, quem fala de cliente divulga, não é o marketing? É. Vendas não é com o comercial? Ah, é. Mas então o que você faz? Você não trabalha com gestão de pessoas? O que você tem com isso? E aí eu comecei a responder essas perguntas que me fizeram uma vez, da seguinte maneira, né? Buscar força para adaptação, tentar achar criatividade para levar resultados, para levar melhores soluções, isso sempre deu brilho aos meus olhos, e eu achei que o papel de quem está externo ao negócio é levar um outro olhar, é transformar, buscar soluções constantes. E, hoje em dia, eu vou falar um pouco também de soluções ágeis, metodologias ágeis, que veio da área da TI, mas eu entendo que a gente mistura muitas coisas, porque a empresa ela precisa de 3 fatores. Todo mundo precisa de produzir, a gente precisa saber o que está fazendo, e a empresa tem que gerar lucro, então ela precisa de rentabilidade, independente de qual ambiente nós estamos falando. Então, hoje a proposta aqui é trazer algumas ferramentas para a gente trabalhar com assertividade, e ao longo da minha conversa, do meu discurso, eu vou falar sobre 7 ferramentas que eu geralmente uso para lidar com isso. Esse slide aqui eu vou passar um pouco rapidinho, porque eu acho que já está um pouco batido a gente falar sobre novos modelos de negócio. Né? Antigamente, a gente fazia ligação à distância, e a gente esperava a hora mais barata para fazer interurbano, a gente tinha que usar algumas operadoras. Hoje, a gente faz ligação por Skype, por vários outros aplicativos, e pelo WhatsApp, né, que resolve a vida de todo mundo. Antigamente, serviços de táxi era caro para caramba, e hoje a gente usa Uber. Estávamos falando ali agora, né? A gente sai de casa sem carteira, mas não sai de casa sem celular. O celular resolve a vida, está tudo nos aplicativos. O Uber resolveu um problema de deslocamento. Antigamente, a gente alugava vídeo, reservava o vídeo antes, tinha que lembrar que tinha que rebobinar, porque se não rebobinasse, pagava multa. Hoje, a gente assiste filme, e o entretenimento é da forma que a gente quer, né, através do Netflix. São novos modelos de negócio que foram nascendo a partir, não de uma necessidade de criar negócio, mas sim de resolver um problema de uma população, de um grupo de pessoas. E hoje a gente entende que a gestão de pessoas tem que ser feita com pessoas para entender. E aí o cenário dentro desse ambiente corporativo tem a ver com não só inovação, mas com capacidade de se adaptar, mas com a habilidade da empatia. Nessa foto tem alguma coisa ali que a gente consegue detectar. Eu não sei se está dando para perceber. Tem uma coisa camuflada ali. Né? Então, essa frase é muito antiga. E eu, como venho da biologia, né, eu adoro essas referências. É uma referência de Darwin. Na natureza, não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, e sim o mais adaptado. É quem consegue se adaptar a essas mudanças. E aí a palavra que eu gostaria de começar trabalhando agora é o mindset. Está se falando muito sobre mindset. Né? E o que significa mindset? Mind é mente, set é o funcionamento. É o funcionamento da mente. Como é que a nossa cabeça funciona? Como que eu tomo decisões? Como que eu interajo dentro do meu mercado? Como que eu encaro os desafios? Né? Eu achei isso aqui muito bacaninha. São 2 posições iguais. Tem gente que olha e fala, nossa, tem uma pedra no meio do caminho. Tem gente que acha, oba, tem uma ponte. Tem várias formas de se posicionar diante das coisas. E aí, essa psicóloga, Carol Dweck, ela escreveu esse livro, Mindset. Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Já? Ela discorre no livro que, basicamente, no mundo tem 2 grupos de pessoas. Tem 2 tipos de mindset. Tem um mindset fixo e tem um mindset de crescimento. Só que
dentro desse assunto, ela começa, então, a discorrer e ela vai desenvolver vários argumentos. E a gente consegue, à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai migrando. Né? De repente, eu tenho um mindset fixo para algumas coisas, eu acredito que a inteligência e a habilidade são natas. Né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E nem sempre. Tem outras características que a gente consegue desenvolver ao longo da vida. Quem tem um mindset de crescimento já tem uma abertura para isso, já consegue enxergar que o que eu não nasci pronta, eu vou desenvolver, eu vou aprender. Então, tem várias características dos dois modelos de mindset. E dentro do livro, ela vai explicando que, às vezes, a gente vai migrando de um patamar para o outro. Né? Então, eu tenho um modelo mental que eu consigo sair de um patamar, de uma mentalidade fixa, mas com algumas ideias de crescimento, e à medida que eu vou me permitindo, eu vou participando de eventos, eu vou lendo, eu vou fazendo curso, eu vou exercitando aquela habilidade, eu consigo ir abrindo a minha cabeça para me adaptar melhor. Dentro das organizações, para a gente conseguir resultados e trazer inovação, a gente precisa de quebrar paradigmas, a gente precisa sair da caixinha, né? Então, a primeira conversa, quando a gente começa a pensar em inovação, começa a falar de resultados, é a gente saber como está a cabeça dessa galera aqui. Sempre tem gente mais resistente, sempre tem gente com muitas ideias que viajam, né? Então, a complementaridade é muito interessante. Vou fazer um desafio aqui. Gostaria que vocês lessem essa frase. Ela fica meio desajeitada, olha só. Maria toma banho porque sua mãe disse, ela pegue a toalha. O desafio é fazer a frase ter sentido, mas com 3 regras. Sem trocar de lugar, não pode inserir nem retirar palavras, pode inserir até 2 vírgulas e um ponto final. Eu gostaria que vocês exercitassem um pouquinho isso aí. Se alguém tiver alguma sugestão e quiser brincar aí, aqui está todo mundo do mesmo tamanho, ninguém sabe mais do que ninguém, não tem nenhum tipo de julgamento e não vai ter ponto, tá? É só um exercício mesmo. Às vezes, por que eu comecei a falar de mindset? A gente tem modelos mentais que baseado nas nossas crenças, nas nossas experiências. E, às vezes, a gente vê uma coisa de perto e ela nem sempre é do jeito que a gente acabou de ver. Baseado na nossa experiência, nos nossos julgamentos, a gente não consegue trocar de lugar, não consegue ressignificar. Tem uma palavra ali naquela frase que ela pode ter outro significado, outra conotação. E, se eu mudar o sentido da palavra, eu consigo entender melhor a frase. Quer ver? Maria toma banho porque é sua. Mãe, disse ela, pega a toalha. O que eu troquei de lugar ali? Fala, por favor, aí. A gente tende a enxergar como um pronome possessivo, aí você mudou e transformou num verbo, né? Maria toma banho porque sua, né? E a frase do jeito que estava montada estava muito difícil, você não conseguia montar um sentido, porque os elementos da oração não permitiam fazer uma frase. Não permitiam. É. Alguém teve uma outra percepção? É sua, não soa, né? É sua de suor. É que, às vezes, a gente depara com o que é mais óbvio. E aí, o nosso cérebro, ele economiza energia. Ele vai pelo caminho mais óbvio. Né? Então, a gente, às vezes, fica exatamente condicionado nesse princípio da natureza, de ir pelo caminho que o cérebro já conhece, pelo caminho mais óbvio. Então, a gente não está acostumado a provocar o nosso cérebro para achar outros caminhos. Né? Dentro da neurociência, chama neuroplasticidade, ou seja, a gente tem que provocar o nosso cérebro a achar novos caminhos neurais, para achar soluções, achar respostas e pensar diferente. Bom,
Eu tenho um aplicativo que, se alguém tiver interesse, depois eu tenho um testezinho para a gente avaliar. Como é que está meu mindset? Às vezes eu estou achando que eu sou a última Coca-Cola do pedaço, quando eu vou olhar, eu falo, não, eu não estou tão aberta assim a mudanças. Eu estou um pouco com mindset fixo, eu preciso me propor a novas atividades para eu poder abrir para novas soluções. Quem tiver interesse, a gente pode conversar. É um aplicativo, é um link que eu mando pelo WhatsApp, tá? Vamos lá, papo futurista. Nas organizações, muitas delas hoje já imputaram a tecnologia para melhorar processos e muitas ferramentas do ambiente da TI foram desenvolvidas. E hoje eu trabalho com gestão de pessoas, né, o RH está abrindo mão e está trazendo metodologias que nasceram da TI. Então, tanto a indústria, o comércio, a prestação de serviço, está todo mundo passando por um momento de desafios e colocar alguns processos com a transformação digital. Então, nesse contexto, existe um caminho, né? O foco é no cliente, fala-se muito de cultura ágil, com a dinâmica de responsabilidades, com uma equipe colaborativa. E aí a gente precisa, então, entender quais são as entregas que têm que ser feitas de forma significativa. E aí, quando eu comecei a me deparar com essa necessidade de entender essa transformação digital, veio uma palavra que eu não sei se vocês já conhecem, nessa expressão chamada mundo VUCA. Já ouviram falar no mundo VUCA? Não? O que é o mundo VUCA? É o que a gente está vivendo hoje. É uma situação onde é tudo muito volátil, muda o tempo todo, né, incerto, é tudo muito complexo e, ao mesmo tempo, ambíguo. Ou seja, pode ter dois sentidos e é verdade. Se você tiver um ângulo de visão, é verdade. Se você mudar de lado, também é verdade. Então, o mundo VUCA ele exige muito para a gente sobreviver o tempo todo. Foi o que a gente começou a falar. Eu perguntei o que 2019 contou e qual é o cenário para os próximos meses desse ano. Né? Não vamos nem fazer uma projeção muito longa. Então, nesse cenário, a gente precisa de assertividade, adaptabilidade, por isso que a gente está falando tanto de adaptação e constância. Esse cara aí devia estar olhando agora e falando assim, e tu? O que vocês estão fazendo? Né? Como é que está a sua empresa? Então, vamos começar falando do que é cultura ágil. Alguém aqui já começou, ouviu, já está implantando, falar sobre metodologias ágeis? Tem alguém com essa experiência? Isso é sim, isso aqui é não. Falem para mim. Vamos lá. Em sua atividade, de onde que vem a inovação? Inovação nem sempre tem que ser numa tecnologia, né? Inovação pode ser no atendimento a cliente, inovação pode ser num processo interno, inovação pode ser numa embalagem, numa entrega. Inovação de várias maneiras. Então, outra pergunta. Quais estratégias a sua empresa usa para obter a melhoria contínua? Essa expressão aí, Kaizen. Kai, mudar, e Zen para melhor. Quem já ouviu falar na metodologia Toyota, nos processos que vieram das indústrias, isso aqui é muito, muito conhecido, o Kaizen, metodologias de melhoria contínua. Então, quando a gente começa a falar do ágil, o que é agilidade? O meu cérebro, que economiza energia, vai direto procurar uma palavrinha. Qual a palavrinha que vem quando eu pergunto para vocês? O que é ágil? Rápido, né? Mas, só que não. Nessas metodologias ágeis, a palavrinha quer dizer assertividade. Para acertar, às vezes eu preciso errar. E quanto mais rápido eu errar e perceber que eu errei, mais rápido eu tenho chance de acertar. Então, esse é o ciclo do ágil. Como é que funciona a cabeça, o mindset das empresas que já estão funcionando com a metodologia ágil? Primeiro, a gente vai ouvir o cliente para entender o cenário de lá. Aí a gente começa a elaborar hipóteses e testa. Aí a gente chama a equipe para validar. Deu errado? Então vamos consertar e vamos voltar. E quanto mais rápido esse ciclo correr, melhor. E aí, tem 3 etapas. Quando eu começo, então, a ouvir o cliente para elaborar o que eu preciso para testar, eu estou na primeira fase da empatia. Quando eu vou testar e chamar a galera para me ajudar a perceber se está bom ou não, eu estou precisando da colaboração.
Ah, deu certo, a gente colocou lá? Então, nós vamos estar na fase da experimentação. Esses são os 3 pilares do Design Thinking. Então, quando a gente começa a falar de metodologia ágil, tem vários nomes hoje que a gente começa a achar comum. Tem o Design Thinking, tem o Scrum, tem o Kanban. São metodologias, são ferramentas, né? E se chama de framework. São termos que vieram da TI, porque a TI precisou, então, desenvolver projetos muito mais rápidos para entregar para todas as áreas, desde a saúde, a educação, a indústria. Então, hoje, uma das áreas que mais avança no mundo inteiro para todas as áreas é a TI. Então, a gente tem que ir lá buscar o que eles estão fazendo de novo. É isso que eu tenho feito. Então, o Mindset Ágil, ele prega 2 coisas: colaboração com adaptação, ou seja, promove uma transparência. Todo mundo tem que saber de tudo, participa de tudo. Tem aquele gestor que, dentro da metodologia Scrum, por exemplo, é um cara chamado Scrum Master, que o objetivo dele é tirar o obstáculo do meio do caminho para deixar o time produzir. Então, quando a gente começa a produzir isso, vê se tem alguém bonito aí do seu lado e pergunta para esse alguém aí, como que seria o Mindset Ágil na sua empresa? Como é que vocês acham isso? Eu queria ver vocês interagindo e respondendo para mim. Dentro das atividades de vocês, a agilidade, que não tem a ver com rapidez, mas tem a ver com transparência e assertividade. Tem como enxergar algum processo assim em mente que já começa a receber a influência do ágil? Sim? Não? Vocês trabalham com várias áreas, eu imagino que tenha sempre algum setor que precisa compartilhar responsabilidades. E aí, dentro das metodologias, tem um pilar, que é o seguinte: a gente está falando sempre de pessoas, de contribuir, de dividir, de compartilhar a visão com essas pessoas. Então, quanto mais cabeças pensantes, melhor. Por isso, prega-se que tem que ter 3 olhares. Pessoas que entendem do negócio, pessoas que entendem do processo e pessoas que dominam tecnologias. Se nos times tiver uma pessoa com aquele olhar responsável por ter essa lente, a coisa fica multidisciplinar e a riqueza de informações e a possibilidade de trazer inovação é bem maior. Tem um conceito que a gente sempre, eu gosto de buscar, ler, estudar, que é o conceito de inteligência. O que é ser inteligente? E aí eu comecei a ouvir alguns vídeos, tem um TED muito legal falando, a diferença entre ser inteligente e ter consciência. E é muito claro isso. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. E aí, quando a gente pensa, então, num mundo onde a tecnologia está avançando, muitas coisas estão sendo resolvidas pela inteligência artificial, né? Agora, a consciência é a capacidade de sentir. E eu ainda não ouvi em nenhum lugar falando sobre a consciência artificial. Então, todas as atividades onde a tecnologia, os processos automatizados, eles estão entrando, isso é o futuro, não tem como retroagir. Porém, as atividades que precisam de alguém para entender a necessidade, para ouvir, para conectar com pessoas, isso ainda não é substituído. Então, a gente começa a trazer para o universo pessoal e falar como é que são as capacidades hoje da equipe que trabalha na empresa para trazer inovação, para trazer resultados. Aí a gente começa a entender, então, esse termo, soft skills, né, são as habilidades que não se aprende na escola. E, dentro desse universo de inovação, começa pela colaboração, a escutativa, uma coisa aqui, a colaboração, saber ter uma escutativa, saber ter empatia, ouvir o cliente. E esse cliente pode ser um órgão público, esse cliente pode ser uma indústria, não necessariamente o consumidor final. Mas qual é a necessidade que está acontecendo lá? Assim como o Uber foi entender a necessidade não era de carro, não era veículo. A necessidade era de deslocamento. Então, passou-se a mudar o ângulo de visão. Então, quando eu começo a promover mais empatia e desenvolver a criatividade, nós nascemos com uma estrutura, né, cerebral já preparada para a empatia. O bebê, quando a gente brinca com o bebê e a gente faz careta para ele imitar, o que está funcionando ali? É a base dos neurônios espelho.
Ou seja, a natureza humana ela já é preparada para a gente olhar para o outro e imitar aquilo ali. Então, a partir da empatia, a partir do momento que eu começo a querer entender, calçar o sapato do outro, eu começo a ter novas ideias para melhorar a vida dele. Porque aí eu volto para o meu cenário. Então, tanto a inovação quanto a criatividade surgem a partir da empatia. E são soft skills que precisam ser bem desenvolvidos dentro das organizações. E aí, aqui é uma foto que eu gosto muito para falar sobre a neuroplasticidade, que são os caminhos neurais que o cérebro tem e que a gente precisa exercitar para promover a inovação, através do pensamento sistêmico. Uma das coisas que eu vejo muito, que gera muito conflito, é as pessoas não saberem o que elas estão fazendo ali dentro daquele pedaço. Né? O que está sendo esperado de mim e o que eu tenho para dar. Isso, às vezes, tem um gap, tem um buraco muito grande aí no meio. Como é que as pessoas entendem qual é a responsabilidade, qual o papel que elas estão fazendo ali dentro daquela organização? E aí, a gente entende que são níveis de aprendizagem. Eu não sei do que eu não sei. Parece muito bobo isso. Mas, quando a gente começa a trazer treinamentos, capacitação e projetar no ambiente organizacional as entregas que têm que ser feitas ao mercado de uma forma ampla, ou seja, existe responsabilidade, existe prazo, existe legalização, né? A gente tem que obedecer muitas coisas, mas as pessoas precisam saber. E eu falo isso em todos os cenários, tá? Tanto na alta direção, na liderança, nem sempre a gente consegue perceber o todo. Quando eu começo a provocar isso, eu penso o seguinte: qual é a imagem que o cliente está do nosso negócio? E tem uma espinha dorsal. Tem 3 coisas assim que são universais. São os 3 Cs. Tudo passa pela cultura, a comunicação e os comportamentos. Não tem jeito de fugir disso. Então, a cultura, ela permeia toda a organização, ou seja, qual é a proposta de valor que essa empresa tem para o mercado? E como que essa gestão compartilha essa visão, essa missão com todo mundo, para que seja feita essa entrega de uma forma encantadora. Né? E aí a gente está falando, então, da liderança. Como é que a gente tem habilidades da liderança para compartilhar isso? Para falar de comportamentos, a gente chega nos indivíduos. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso muito para começar a conversar. Porque quando a gente precisa achar soluções, o primeiro caminho, de repente, é a gente identificar qual que é o problema. E cada um tem a percepção do problema diferente, principalmente quando envolve mais de um setor. É ou não é? Aquele mesmo problema ele impacta de formas diferentes com outras pessoas. Então, a primeira ferramenta que eu uso é a matriz de alinhamento, onde eu começo a separar, ouvir as pessoas para separar em gavetas. São 3 gavetas. Então, a pergunta que eu faço é, sobre esse problema que a gente está falando, o que ainda não sabemos? Quais são as dúvidas? A outra pergunta que eu faço é, o que eu tenho certeza? O que nós já sabemos sobre esse desafio? E a terceira pergunta são já os achismos, né? O que eu acho? E eu preciso ouvir a equipe. Eu não sei se vocês têm a metodologia das reuniões de distribuir questionários ou indagações para trazer respostas através dos usuários, através de quem está ou no chão de fábrica, ou numa liderança, ou diante do cliente. Mas essas respostas e esse caminho, ele começa a surgir daqui. E aí, quando eu começo a olhar nos pilares da cultura, são 3 perguntinhas muito claras que começam a me dar o direcionamento, para as pessoas entenderem lá dentro onde nascem conflitos. Então, a primeira pergunta que eu faço é, quais são os comportamentos que você vê aqui e você mais gosta? Porque a gente trabalha com reforço positivo. Né? Se eu for na casa de uma amiga que tiver um bebê, uma criança, e essa criança fizer um desenho, ou me mostrar um caderno, e eu falar com ela assim, nossa, que letra linda. Da próxima vez que eu for na casa dessa amiga e ver essa criança, o que ela vai fazer para me mostrar? Vai fazer outro desenho, ou vai escrever alguma coisa e vai vir me mostrar. Para quê? Para receber elogio. Todo mundo quer
receber reconhecimento. Isso é universal. Então, se a gente faz isso dentro, e eu já experimentei isso aqui direto, que a gente faz isso dentro das organizações, né? Ou seja, quais são os comportamentos que a gente mais vê e mais gosta, porque eles precisam ser ressaltados. A outra pergunta é: quais são os comportamentos que você vê na equipe, mas você não gosta? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, já começa a brotar, então, o que é incômodo. Para a gente começar a falar dos combinados. Se é combinado, não dá tanto problema. E a terceira pergunta é: quais são os comportamentos que você não vê, mas gostaria de ver? Eu posso fazer isso de uma forma genérica, eu posso fazer isso por setores, eu posso fazer isso só para a direção. E quando eu começo a colocar esses 3 pilares, é a veia que eu começo a pegar. Conquistar um cliente é muito caro. É ou não é? Tem alguém aqui da área comercial? Como é que é esse esforço aí? Para conquistar, para manter, para surpreender. Não é verdade? E depois que ele chega, aí a gente tem que manter. Só que aí a batata já não está mais na sua mão. Porque quem vai entregar é uma outra equipe, né? Então, são desafios. Então, como é que é a jornada e as percepções desse cliente em cada momento da experiência dele com a empresa? Hoje a gente está falando tanto na era das experiências, né? Teve a era industrial, a era da informação, hoje é a era da experiência. Então, de uma forma muito grotesca, se a gente mapear a primeira atuação do comercial, ele vai vender. A hora que aquele comercial está entrando em contato para vender, ele está gerando no cliente o quê? Uma expectativa de possibilidades. Depois, o cliente chega, fechou o contrato. A emoção dele é qual? A expectativa está lá em cima, ele vai receber. Aí começa o atendimento, propriamente dito. É a hora que a gente tem que ter o máximo de cuidado. Todas as antenas têm que estar ligadas. E depois, a gente vai dar a manutenção. De uma forma muito curta, essa jornada ela tem que estar alinhada em todos os pontos da empresa, né? Desde a entrada, falando em gestão de processo, desde a entrada, quais são as entradas e quais são as saídas. Quais são os contatos desse cliente em todos os pontos. Se é um produto, ou se é uma indústria, se é um serviço, não importa, né? Ou seja, desde a venda, a prospecção, o pós-venda, em todos os momentos, existem ferramentas hoje para trabalhar a percepção e a jornada desse cliente. E, mais uma vez, a batata cai na mão do gestor. O papel do gestor é impulsionar. Às vezes é para cobrar, às vezes ele é um gerente, porque ele precisa de indicadores, de acompanhamento, às vezes ele precisa de ensinar, às vezes ele precisa de motivar, de impulsionar. Então, quem ali é o gestor que exerce o papel do líder? É esse bonequinho aqui, será? Eu acho que não. O gestor ele tem 3 grandes responsabilidades, né, o papel. Ele tem que trazer a consciência, ele tem que compartilhar as responsabilidades e ele dá autonomia. Por isso, o líder é esse cara aqui, ó. É o que vai atrás, porque ele precisa da autonomia. Então, hoje nós estamos falando de uma era de relacionamento, e esse relacionamento, a base dele é a confiança. Eu já tive situações de ser cobrada para desenvolver um time de alta performance, e aí o gestor fala para mim: Juliana, nós vamos ter agora líderes aqui de alta performance, mas você faz reunião toda semana para gritar e para cobrar dos seus gestores de uma forma desrespeitosa. Então, fica incoerente uma coisa com a outra. Até hoje ainda existem gestores que cobram de uma forma desrespeitosa. E tudo isso que a gente está vendo nas metodologias e nas ferramentas, na tecnologia, não é um botão que a gente aperta de uma hora para outra. Então, de uma forma macro, existem 3 etapas para a gestão dessa mudança. O primeiro momento, onde eu vou provocar sensibilização, eu vou descongelar o velho jeito de fazer. Depois, eu vou trazer uma nova realidade. E depois eu vou consolidar isso. Então, tem 3 grandes momentos e a gente tem que respeitar, porque não só a implantação de um software não é de uma hora para outra, quem tem que fazer migração de banco de dados para trazer novas metodologias e tecnologia para dentro da empresa, quem já passou por isso, para importar
e trazer novos softwares não é uma coisa tranquila. Para quem já teve que transitar com processos de chão de fábrica, implantação de normas da qualidade, tudo isso são desafios. Então, a gestão da mudança ela vem em 3 grandes etapas. Primeiro, descongela, a gente sensibiliza e desaprende o velho jeito de fazer. Para aí, de novo, tem que entrar o nosso mindset, né? Tem que desapegar de algumas coisas. Trazer uma nova realidade. E depois a gente vai trazer os indicadores para sustentar toda essa mudança. Essa é uma outra ferramenta muito simples que o coaching traz para nós. A gestão da mudança. Baseado, então, no meu cenário, nos meus gestores, nos meus setores, o que eu preciso manter, o que eu preciso adaptar, aonde eu vou fortalecer, por isso aquela pergunta anterior sobre a cultura, né? Quais são os comportamentos que eu preciso fortalecer, e o que eu preciso eliminar, que não faz mais parte do nosso contexto. E, às vezes, eu aprendi um verbo ali, que é o ressignificar. Ressignificar, reconhecer, retomar, né? Ou seja, dar outro significado. Olhar com outros olhos. De novo, o nosso mindset de mudança, o nosso mindset de aprendizado, para começar a trazer mudanças para o nosso ambiente. E aí, a gente tem que ter o cuidado que, como eu falei, a mudança ela não é um botão que a gente aperta, né? Então, a gente precisa mapear qual é o momento dessa empresa, qual é o grau de maturidade dessa equipe, quão pronto esse gestor está para absorver coisas novas. Então, a gente tem que saber onde que a gente está pisando e preparar a mudança, depois conduzir e depois fortalecer. E aí tem alguns passos para isso. Eu não vou aprofundar, não. Aqui é uma outra ferramenta. Quando a gente começa a falar de mudança, a gente, então, começou a provocar a cultura. Hoje, a gente trabalha muito com coisas visuais. Eu não sei se já é assim na empresa de vocês. Mas por que a gente trabalha com esses post-it? Mas fica tudo bagunçado, Juliana. Aqui está tudo bonitinho. A questão é o seguinte. A palavra do momento, nas metodologias ágeis, é a colaboração. Se todo mundo escreveu um post-it, vai lá e pôs na parede, ele está fazendo assumindo um compromisso público e colocando o que ele acha, o que ele pensa, como é que ele sente, e ele coloca o post-it lá na parede. Todo mundo ali está participando. Essa construção coletiva é o que faz a coisa acontecer. A construção coletiva, o aspecto visual, traz a transparência. Está todo mundo enxergando tudo. Então, eu me comprometi com uma tarefa, você se comprometeu com outra. Você está super apertada e eu terminei a minha antes. Eu sei que você está fazendo essa aqui, ó, eu vou lá te ajudar. É um compartilhamento de responsabilidades. E aí, tem 3 ferramentas que elas não são... Ninguém está inventando a roda. Quando a gente fala de planejamento estratégico, aquilo ali já não é de hoje que a gente fala de análise SWOT. Né? O Brasil chama de FOFA, análises fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças. Só que a gente achou um novo jeito de fazer isso, chamando a galera toda para participar. Colocar uma ferramenta, um painel desse aqui e perguntar, gente, nós estamos com um problema, nossa equipe hoje está preparada, nós vamos resolver. O que a gente é e o que a gente não é? Ok, todo mundo coloca lá o que pensa, o que a gente é e o que não é. O que a gente faz e o que a gente não faz. Vamos conversar e vamos combinar o crime antes, porque tem coisas que não é para fazer. Se o cliente pedir, não é para fazer. Nós estamos com um processo aqui dentro. Então, está todo mundo combinado? O que a gente faz e o que a gente não faz? Ah, bom, nós estamos implantando um processo novo. O que a gente quer com esse processo novo? Está aqui o que a gente quer e o que a gente não quer. É simples, rápido e prático. Prega na parede. E isso funciona, todo mundo vê. Aí a gente começa a falar, então, dos processos da organização. Análise SWOT. Todo mundo prega lá. Gente, vamos combinar? Nesse processo aqui, quais são as forças que a gente tem que está favorecendo a gente? Todo mundo escreve, prega lá. Isso tem que ficar visível para todo mundo ver as análises. E o post-it é legal, porque a gente escreveu, pôs lá. Eu posso mudar de ideia? Claro que posso. Eu fui lá e arranquei o post-it, mudei de lugar. Ah, não, eu achava que isso era força. Eu estou pensando bem, isso aqui é ameaça para nós. Isso aqui não pode ficar aqui, não. Concorda, galera? Todo mundo concorda? Vamos colocar lá? E assim a coisa vai. E não é de um dia para o outro que a gente vai acostumando a lidar com essas novas formas de pensar e formas de gerenciar a equipe.
Depois a gente vai fazer objetivos, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Está todo mundo vendo. Aquilo ali, ó, é um resumo do próximo passo que a gente faz, que é o Kanban. Kanban também é uma metodologia, que também não é de hoje, o Kaizen e o Kanban, é coisa antigaça, né? E que a gente hoje está aprendendo um outro jeito de fazer. O que o Kanban prega? Ele coloca o que está sendo feito, o que já foi concluído e o que está abortado. Aliás, corrigindo, o Kanban ele começa pelo a fazer. E lá na tecnologia, na área da TI, tem os palavrões, né, os termos técnicos. Então, quando a turma reúne, gente, nós vamos ver o que é um projeto novo, um desafio novo aqui. Antigamente, a gente chamava de brainstorm, descarrega tudo que todo mundo pensa. Lá no Scrum, isso chama backlog. Backlog é a lista de tudo que tem para fazer, e a gente começa a distribuir. A fazer, fazendo, feito e abortado. A maioria das empresas hoje tem uma metodologia, principalmente a ISO traz isso aí, né? Tem que escrever missão, visão, valores. O Manual da Qualidade prega isso em primeiro lugar. Não que esteja errado, ele existe e funciona. Para que funciona missão, visão, valores? Para que será? É só para ter um quadrinho na parede? Eu achei uma empresa outro dia muito legal, que eu vi o mousepad, e eu fico observando, né? O mousepad tinha os valores da empresa. Então, fica à mão ali, literalmente à mão, para todo mundo ficar visualmente tendo acesso a esses pilares. Tem empresa que faz um manual para ficar disponível, digitar um e-book colado ou um adesivo. Tem vários recursos da comunicação visual para isso o tempo todo na empresa, para todo mundo estar sendo comunicado e a coisa estar interagindo. Porém, hoje em dia, eu gosto muito de um outro conceito que eu aprendi, que a gente entendeu o seguinte: qual é a causa que nós acreditamos, qual é a causa que a gente defende? Que é o manifesto. Por exemplo, se tiver ali fora um grupo de pessoas reivindicando a favor, em defesa dos animais, nós vamos chamar eles de manifestantes. E eles são manifestantes porque eles acreditam, eles abraçam a causa em defesa dos animais. Então, o manifesto é aquilo que a gente acredita, é aquilo que faz sentido para nós. E aí, eu comecei a achar legal que, dentro das organizações, quando eu pegava a missão, visão, valores, que às vezes é escrito pela direção da empresa e fica lá, faz sentido, faz, mas aquilo tem que ecoar para todo mundo, tem que fazer sentido para todos os stakeholders, ou seja, para todas as pessoas envolvidas, parceiros, fornecedores, funcionários, todo mundo tem que entrar dentro daquele ambiente e entender o que eles estão fazendo ali. Então, quando a gente consegue tirar da visão, missão, valores, uma redação, um texto que conecta melhor com todo mundo, isso é um manifesto, começa a fazer mais sentido, e as pessoas começam a entender a proposta de valor para o mercado. Elas começam a trabalhar. E esse cara aí conseguiu fazer isso de uma forma maravilhosa, porque é uma empresa de mais de 60 anos, e eu desconheço alguém que foi lá e reclamou, que achou um defeito. Tem uma historinha na internet que cita um case, né, de uma família viajando para um dos parques da Disney, e um menininho o filho perdeu o boné. E lá no parque, a hora que sai das atrações, sempre tem que sair dentro de uma lojinha, né, de conveniência para comprar alguma coisa, para depois sair. E aí o menino chorando, reclamando, e o pai, então, parou um jardineiro e foi perguntar para aquele jardineiro aonde era o setor de achados e perdidos. O jardineiro olhou para a criança e perguntou para ele: o que você está chorando? Ele falou: é porque eu perdi meu boné, eu preciso achar o boné da minha criança. Ele falou: vem cá. Pegou a mão do menino, entrou na primeira lojinha de conveniência que ele viu e falou assim: acha um boné igual ao seu aqui? Toma, continua o seu passeio. E aquilo ali fez o menino retomar, enxugar as lágrimas e curtir a viagem. Por quê? Porque, independente lá na Disney, se é o jardineiro, se é o porteiro, se é o Mickey Mouse, se é qualquer um do elenco, eles entendem que a missão deles ali dentro é fazer um passeio, uma viagem inesquecível para quem chega lá como visitante. Então, ele conseguiu compartilhar isso de uma forma monstruosa. E todo mundo lá dentro tem simplesmente uma regra muito clara.
todo problema que chega até nós é uma oportunidade para a gente encantar e exercer a nossa missão. Então, quando a gente entende que o problema do cliente é de todos os membros da equipe, é esse exemplo da Disney que eu acabei de falar. E aí eu gostei muito dessa expressão, né? Quando a gente pede para as pessoas colaborarem, a gente precisa, nas metodologias ágeis, trazer todo mundo para a mesma página, compartilhar a mesma coisa. O que é a palavra colaborar? Co é fazer junto, laborar, ocupar-se de algum ofício. Então, não tem outro caminho a não ser dividir as coisas. Quando a gente começa, então, a trabalhar e praticar a metodologia ágil, eu trouxe ali alguns princípios dos métodos ágeis. Né? Fazer desenhos, por isso que eu coloquei a foto ali dos post-it, quanto mais visual. Uma vez uma moça falou comigo, a gente estava no telefone realinhando um cronograma. A Clarice, eu encontrei com ela recentemente, eu falei, Clarice, eu falo sempre de você. Porque ela estava tentando me explicar uma coisa por telefone e eu não entendia. Ela virou para mim e falou, Juliana, você quer que eu desenho? Naquele momento, ficou parecendo que alguma coisa ofensiva. Eu falei, Clarice, adorei. Desenha para mim, bate uma foto e me manda, porque eu não estou entendendo o que você está falando. No meu modelo mental, é muito mais fácil, eu me expresso muito melhor e entendo muito mais fácil desenhando. Então, tem outras pessoas que eu tenho certeza que entendem. Então, para isso, hoje, a metodologia ágil e a TI já entendeu que a coisa visual funciona mais, vai mais rápido, porque o nosso cérebro ele capta informações muito mais do que a gente acha, a nível inconsciente. Então, está aí, ó, a informação. Faça um desenho para ilustrar. É o maior erro não envolver as pessoas, não colher a informação das pessoas. Conheça o estilo de liderança, para a gente saber, então, quais são as formas que eu vou conseguir ter mais colaboração. Realize reuniões semanais de acompanhamento e crie motivos e monitore os indicadores o tempo inteiro. Né? Quando a gente começa a falar sobre metodologias ágeis, geralmente, nem todo ambiente está preparado, nem toda equipe consegue implantar. Sempre temos que medir não só o fator resistência humana, mas nós temos que colocar também o fator tempo, legislação. Né? Cada cenário aí tem as suas particularidades. Porém, quando a gente vê que estão trazendo inovações com a tecnologia para várias áreas, a gente começa a ver, dentro do recrutamento e seleção, por exemplo, vou trazer para a minha área, a gente consegue aplicar um Kanban. Ah, mas como assim? Você trouxe uma ferramenta da Toyota, você trouxe uma ferramenta da indústria? Sim, exatamente porque a gente quebra paradigmas. Ou seja, o Kanban é aquele quadro onde a gente coloca o que tem para fazer, quantos candidatos faltam para entrevistar, quantas vagas estão em aberto, quais delas estão em andamento, em qual momento cada vaga está. Essa aqui está fazendo teste, essa aqui vai para entrevista com o gestor, esse aqui está aguardando a definição da diretoria. Então, a gente consegue trazer tudo isso para as metodologias. E, quando eu falo de inovação, não tem outro jeito de promover inovação se não for quebrando paradigmas e ouvindo as pessoas. Então, eu queria agora ouvir um pouco das experiências para eu poder ajudar e colocar cada uma daquelas ferramentas em situações do dia a dia de vocês. Alguém já falou que teve contato, ou já assistiu, ou leu alguma coisa sobre metodologias, ou sobre inovação, ou sobre criatividade? Como é que funciona isso no dia a dia? Qual o desafio? A minha experiência mais importante, vamos chamar assim, foi com a cultura de planejamento. O brasileiro, infelizmente, não tem muito essa cultura. Ele faz conforme vai tocando a água do rio, o vento, enfim, né? E fazer uma pessoa pensar com planejamento, você falou ali embaixo, crie e monitore os indicadores de desempenho. Tem gente que tem preguiça de fazer o monitoramento para depois fazer um planejamento. Fala um pouquinho mais alto assim no microfone. Tá. Então, tem gente que tem preguiça de fazer o planejamento, porque vai dar trabalho fazer monitoramento através de indicador de desempenho e depois comparar com o que ele planejou, para saber aonde que deu o desvio e por que ele não conseguiu atingir os objetivos dele. Então, para mim, um dos desafios maiores é embutir no brasileiro a cultura de planejamento.
A gente gasta mais tempo consertando depois o que deu errado, por uma falta de um planejamento melhor. Se alguém mais tiver tido essa experiência aí, quiser compartilhar, é rico para todo mundo, porque a gente aprende com o que a gente pergunta e com o que a gente escuta do coleguinha também. Eu sou gestor de projetos há alguns anos, inclusive minha especialização é nessa área. E é praticamente uma obrigação cotidiana você ficar de olho no que está acontecendo de mudança. Para mim, o que é interessante recentemente eu li uma obra que diz que todos nós que nascemos antes de 96 somos seres analógicos com maior ou menor grau de adaptação digital. E quem nasce depois de 96 já foi criado num outro mindset, um outro movimento de mundo. E às vezes você tem numa equipe representantes da geração Baby Boomer, X, Y, Millennium, e isso para mim é o que tem que ser levado em consideração. Como eu interajo com esses diversos públicos e façam com que eles entendam os objetivos do projeto, as necessidades e se engajem, porque outra palavra, além de colaboração, é engajamento. Engajamento. Isso surge muito. Não é só a pessoa colaborar para um nome no crachá ou uma matriz de responsabilidade que foi determinada por um diretor, mas como é que ele se engaja numa ideia de solução e, a partir daí, dá sua melhor colaboração para o time. Você falou uma palavra essencial. E eu vou pegar o gancho dela. Quando você falou do engajamento e da colaboração, aí você começou dando exatamente o script. Eu preciso convencer as pessoas, ninguém vende o que não compra, né? Então, eu preciso mostrar para as pessoas a importância daquilo. E essa palavra, para mim, é a responsabilidade. O que é responsabilidade? É responder por. Como eu respondo por alguma coisa? Vou dar um exemplo muito bobo, muito doméstico. Depois eu trago a contextualização. Eu tenho uma filha adolescente e, dentro das tarefas diárias de casa doméstica, né, a gente precisa, então, negociar que tem que lavar vasilha dentro de casa. Se não lavar, uma hora não tem mais. Então, eu fui pelos pilares. A responsabilidade ela tem 3 pernas. É a necessidade, a capacidade e o dever. Então, eu preciso mostrar que é necessário lavar vasilha. Então, nós fomos nas conversas, né, falando sobre os afazeres, o asseio, a higiene de casa, ou as tarefas da rotina. E eu percebi que ela não tomava iniciativa. O negócio continuava do mesmo jeito. Falei, espera aí, deixa eu ensinar, então, porque eu acho que ela ainda não aprendeu. Eu não sei qual parte que eu perdi aí, eu vou ensinar ela a lavar. Aí vamos pegar os produtos, vamos arrumar a cozinha. Não é só lavar vasilha, tem que limpar o fogão, tem que limpar o chão, tem que guardar as vasilhas. Aí fiz o script completo, tem os produtos, está lá, vou ensinar. Ensinamos. E aí a coisa continuou. Falei, meu Deus do céu, aonde eu falhei? Eu já expliquei que é importante, eu já capacitei. Aonde que está o problema? Aí eu peguei e fui observar, mas falei assim, vamos lá. Olha, tem vasilha que está suja na pia, você quer fazer as coisas, a gente coloca pelo merecimento, pelo direito e pelo dever, e vai conversando, e vai conversando. Aí teve um dia que ela me respondeu, mas se você está em casa, por que tem que ser eu que tenho que lavar essa vasilha? Aí eu esbarrei no 3º pilar da responsabilidade. A necessidade, a capacidade e o dever. Ela tinha que ter sido convencida que é ela que devia ter feito aquilo, independente de eu estar ou não em casa. E aí, essa essência do que você falou. Se eu não explicar o motivo e colocar a importância e capacitar, e aí a gente tem brecha para trabalhar várias coisas no papel da gestão e da liderança. O quanto que essa pessoa já sente capacitada, em qual ponto da capacitação ainda está deficiente, o quanto de sobrecarga, o quanto de ociosidade que tem, o quanto de... É o que eu falei, o gestor, às vezes, ele tem que ensinar, e entra dentro da liderança situacional, que a gente mapeia o grau que cada um está de disposição para executar a tarefa e tudo mais. Formação de times. Quem é que pode ajudar? Como é que a gente consegue trazer todo mundo para a mesma página? E, de pano de fundo, tem a missão, ou seja, naquele departamento, qual é a missão do departamento? No que nós acreditamos aqui? Qual é o produto que o meu departamento tem que entregar para a empresa? O seu escritório de projetos? O seu departamento é um escritório de projetos? Ok. Ou seja, qual é o produto final que a gente tem que entregar? Como que a gente vai envolver as pessoas, não só na tarefa, na discriminação ali da fase do projeto, mas o que cada um responde por? E aí a gente começa a falar de colaboração. Eu não gosto muito de trabalhar com o termo motivação, porque a gente se motiva, mas são pílulas de motivação, né? Acaba.
eu preciso entender a que eu respondo. Eu preciso entender que aquele time ali está contando comigo. Por isso é muito legal as metodologias onde a gente coloca na parede. Porque eu coloquei lá que aquela tarefa é minha. O Scrum, não sei se você usa, tem a ferramenta do Trello, que é digital, mas eu gosto mais dos post-its. No Scrum, ele coloca que a gente tem as sprints, os prazos do projeto, e a gente vai, então, se comprometendo. E todo mundo vai sabendo ali como é que está o andamento. E só abrir um parênteses, você já conhece, mas tem gente que não. No Scrum, é uma das metodologias ágeis, ele tem um vocabulário próprio, e à medida que a gente pega um projeto e fatia ele em prazos, geralmente é de 1 a 4 semanas, tem uma rotina, que são as reuniões diárias, que é a Daily Scrum. Todo dia, o Scrum Master ele vai perguntar, ele vai fazer 3 perguntas. Nós temos essa meta. O que você fez ontem que contribuiu para a meta? O que você vai fazer hoje para dar um passo para a nossa meta? E o que vai ficar faltando para você amanhã para a nossa meta? Você está precisando de ajuda? E isso é público. Então, eu participei da Daily hoje. Aí, meu gestor me perguntou o que eu fiz ontem que somou na meta. Não, eu não fiz nada. Aí, eu estou com vergonha, mas eu tenho que responder, porque eu estou ali na frente de todo mundo. Aí, amanhã, meu gestor pergunta de novo, e aí, Juliana, o que você fez para a sua meta? De novo, nada. 1 hora, eu não tenho mais o que responder para ele. Aí, a gente vai trazendo isso numa metodologia e numa constância. Não tem milagre, tem constância. Como lidar com aquele funcionário comprometido com pouca capacidade técnica e a diferença e o contrário, aquele que tem capacidade técnica, mas não tem comprometimento? Como a gente lida com essa diferença? Inicialmente, eu te digo que é muito mais fácil você contratar pelo comportamento, porque a capacidade técnica é mais fácil de ser treinada. Eu não sei se vocês concordam comigo aqui. Né? Então, quando a gente hoje, nos processos, por exemplo, de recrutamento, eu dou muito mais importância a avaliar não só o repertório profissional e o currículo, mas aplicar outras situações, a gente fala de entrevista por competências e testes situacionais e perfil comportamental, para eu ver... eu estou contratando uma pessoa para a área de logística, então eu preciso conhecer o perfil daquela pessoa para ter prontidão, para ter visão sistêmica, para ter iniciativa, para ela saber o que ela faz na hora de um aperto, porque ela tem várias pessoas envolvidas. Então, eu prefiro contratar uma pessoa que tem essa capacidade, e ela já tem facilidade com isso, porque chega dentro da minha empresa, eu vou treinar ela nos processos de integração, e aí a parte técnica é mais fácil de ser treinada. Uma outra observação, você falou 2 situações, a pessoa que tem boa vontade, mas tem baixo nível de conhecimento. Então, eu acho que está respondido. A segunda questão é quando você colocou, e o contrário também acontece. Às vezes eu tenho uma pessoa com alto nível de conhecimento, mas baixa motivação. Isso acontece muito, e também com outro viés, geralmente indústria e chão de fábrica, onde a gente tem bons técnicos, sabem tudo, esse técnico é promovido a gestor, a um cargo de líder, e aí samba tudo, porque quando a gente vai colocar ele no cargo de as dificuldades para lidar com a equipe é muito grande. Uhum. Você tem que responder pelos outros. Lapidado. E aí, de novo, entra o mindset, ou seja, eu tenho que me permitir aprender. Eu tenho que saber quais são as minhas habilidades e o que eu preciso dar abertura para ser desenvolvido. Né? E todas as áreas precisam disso. E aí, quando aí a sua pergunta, então, como que eu faço para desenvolver habilidades comportamentais? Ou motivação, que eu acho que a sua pergunta tem mais a ver com motivação. A motivação ela não é externa, ela é interna. Né? Cada um se motiva. E aí, tem um outro olhar, que a gente fala de gestão de carreiras, que é entender qual é
uma conversa, de repente, para entender qual é o momento dessa pessoa. O que motiva um jovem que entra numa empresa com 22, 23 anos, e o que motiva uma pessoa que já é pleno, um profissional pleno ou sênior, que está em outra fase da vida, né? No universo feminino, para as mulheres, o que motiva uma profissional em uma carreira de 29 a 30 anos, ela quer fazer intercâmbio, ela quer conhecer outros países, ela quer assumir um posto de gerência. Então, quais são os fatores que essa pessoa precisa, porque é um ganha-ganha. E eu, Juliana, acredito muito que a gente tem que ser feliz, aqui ou fora daqui. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Se eu não estou contribuindo, se eu não estou me conectando com o propósito da empresa, com o manifesto aqui dentro, alguém tem que me falar, você não está feliz aí não, vai caçar seu rumo. Infelizmente, o pessoal com essa mania de cada hora e cria um programa novo, uma situação nova que muda os nomes, mas a tecnologia, ou a temática, a forma de trabalhar é a mesma. Eu lembro da época da carreira Y, tá? Que era exatamente quando a gente identificava uma pessoa que era um tremendo de um profissional, mas ele não tinha condição de ser gestor. Não queria, não tinha, não era o perfil dele. Então, a empresa tem essa responsabilidade. Não adianta você querer transformar o cara num gestor se o perfil dele não é de gestor. Ele vai ser um excelente, um master, biggest profissional, mas nunca vai ser um gestor. Ele não vai conseguir chegar num funcionário. Não, ele não vai conseguir chegar num funcionário que não está dando a produtividade e cobrar o cara, porque ele não tem o perfil para isso. Infelizmente. Mas ele é um excelente Y, ele é um excelente profissional. Então, a empresa tem que aprender quem pode e quem não pode. Ele acabou de dar exemplo, ele também não era, mas ele queria. Foi o que eu entendi, ele foi sendo transformado aos poucos. Te der a mão e vamos junto. Não é forçado. Bom, gente, o tempo encerrou. Eu agradeço demais essa participação e a atenção e o tempo de vocês aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Para mim, essa oportunidade de estar aqui é riquíssima, tá bom? Então, estou disponível aí. Eu vou deixar aqui o meu telefone e eu disponibilizo pelo WhatsApp ou pelo e-mail também, lá no final. Deixa eu acelerar aqui. Eu tenho o link do teste de mindset, que é para a gente exatamente refletir em cima de qual momento eu estou e quanto que eu preciso de caminhar. Deixa eu colocar o último slide aqui. Está aí, ó. Pode entrar em contato que eu disponibilizo. Inclusive o livro Mindset também em PDF, quem quiser. Mas no YouTube a gente tem muitas pessoas com material para isso. Tá bom? Muito obrigada. Senhoras e senhores, Juliana Telles, uma salva de palmas.